Bem, hoje a gente está vindo aqui para dar atualização sobre o caso envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, que agora ele foi demitido, né? Então, assim, ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre esse caso, como surgiram denúncias de assédio sexual e moral praticados por ele contra funcionários do Ministério, mas também envolvendo a Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial. E aí a história escalou bastante ontem, foi muito debatida e a gente volta aqui para informar, primeiro, que ele foi demitido, então assim, era o que se imaginava, até mesmo se ele fosse inocente, seria importante para poder investigar isso aí, poder avançar, sabe, numa possibilidade de compreensão do que aconteceu. Eu compreendo que muita gente se sente frustrada e decepcionada, porque ele era uma figura central nas questões antirracistas, era alguém que era uma referência para muita gente, então realmente isso abala bastante. E aí, só lembrando também que agora ele é o acusado, né? Então, assim, no processo legal, ele é inocente até que se prove o contrário, então a gente tem que esperar agora a investigação. Rede social não é polícia, rede social não é tribunal, então ele será investigado agora, mas as denúncias são bastante robustas e estão aumentando, né? Primeiro havia denúncias anônimas, agora a gente tem uma candidata a vereadora, uma professora, que também relata isso. Eu vou pôr um trechinho do vídeo dela aqui para que você entenda a natureza disso. Eu não vou pôr o trecho no qual ela fala sobre os atos praticados, porque até pelo YouTube aqui acaba cortando esse tipo de conteúdo. Seria importante vocês ouvirem, mas é um relato bem longo, de 7 minutos, então eu vou pôr um trechinho aqui dessa denúncia, e as histórias estão somando, e a própria Aniele Franco agora vem e faz uma nota, emite uma nota depois da demissão do Silvio de Almeida, também corroborando a tese de que realmente aconteceu alguma coisa. A gente não pode levar com leveza essa história, é grave, e eu quero ler para vocês aqui a nota da Aniele Franco após a demissão do Silvio Almeida. Hoje eu venho aqui como mulher negra, mãe de meninas, filha, irmã, além de ministra de Estado da Igualdade Racial. Eu conheço na pele os desafios de acessar e permanecer em um espaço de poder para construir um país mais justo e menos desigual. Desde 2018, dedico a minha vida para que todas as mulheres e pessoas negras possam estar em qualquer lugar sem serem interrompidas. Não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto, por isso ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi. Tentativas de culpabilizar, desqualificar, constranger ou pressionar vítimas a falar em momentos de dor e vulnerabilidade também não cabem, pois só alimentam o ciclo de violência. Peço que respeitem meu espaço e meu direito à privacidade, contribuirei com as apurações sempre que acionada. Sabemos o quanto mulheres e meninas sofrem todos os dias com assédios em seus trabalhos, nos transportes, nas escolas, dentro de casa, e posso afirmar até aqui que o enfrentamento a toda e qualquer prática de violência é um compromisso permanente deste governo. Sigo firme nos passos que me trouxeram até aqui, confiante nos valores que me movem e na minha missão de trabalhar por um Brasil justo e seguro para todas as pessoas. A gente não pode dizer que foi uma resposta rápida do governo, porque pelas notícias isso aqui já era sabido desde, sei lá, mais 7 meses, foi em maio de 2023. Então a história ela foi tentaram abafar, eu acho que até para poupar um pouco o governo, a imagem do governo, mas chegou um ponto que foi insustentável e agora a história não tem como mais apagar, né? Então, assim, mesmo se ele for inocente, isso já é uma mácula tremenda para a biografia do Silvio Almeida, isso já é uma coisa que vai ser, sabe, vamos supor que ele seja considerado inocente depois, vai ser muito difícil apagar essa história, mas de qualquer maneira são denúncias importantes, graves e que valem ser analisadas. Eu quero ouvir com vocês hoje aqui a Caroline Arcari, já esteve anteriormente aqui, é a minha companheira, e ela é uma das maiores referências no Brasil na questão de enfrentamento à violência sexual. Então ela vai explicar pra gente uma questão que eu vi muita gente levantando ao longo de ontem, né, ao longo do dia ontem, perguntando, mas por que que alguém como Silvio Almeida faria isso? O cara é conhecido, poderoso, por que ele faria isso, né? E só lembrando que a denúncia veio através do Me Too Brasil. O Me Too foi um movimento que aconteceu anos atrás para denunciar um produtor de Hollywood muito poderoso, que era o Harvey Weinstein, que era alguém que trabalhou com o Tarantino, por exemplo, é um cara muito poderoso mesmo, e as denúncias vieram anônimas, e depois começaram a surgir muitas pessoas, muitas mulheres denunciando Harvey Weinstein, então a história escalou e levou à responsabilização de muitos outros figurões importantes de Hollywood a partir de denúncias feitas por atrizes, por trabalhadores da indústria de Hollywood nessa questão. Então foi um momento muito importante nesse enfrentamento à violência e ao abuso sexual e ao abuso de autoridade também,
também, né, quando você tem essas pessoas em cargo de poder. Então, hoje eu quero ouvir a Carolina Arcari. Obrigado por estar aqui de novo, é muito importante a sua participação aqui, e seja bem-vinda. Henry, obrigada pelo convite. Na verdade, eu trabalho com enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, então foram mais de 15 anos que eu trabalhei em uma ONG chamada Cores, lá em Goiás. E claro que o meu público sempre foi crianças e adolescentes, eu estava muito próxima a essas vítimas, porque a escola onde eu trabalhava, que se chamava Escola de Ser, ela recebia vítimas de violência sexual. Então, as histórias, mais do que a gente se aprofundar na literatura, no que é descrito nos livros, acho que estar muito próximo às vítimas faz com que a gente tenha uma perspectiva completamente diferente. Isso não se acessa nos livros, sabe? Isso uma leitura não consegue acessar. A complexidade dessa relação entre a vítima e o abusador. Mas de tanto ler, foram mais de 1000 casos que eu tive contato em Goiás de abusos praticados contra crianças. Então, ao me aprofundar nessas descrições que eu tive acesso pelo Conselho Tutelar, a gente começa a ver alguns comportamentos que são muito presentes na maioria dos abusadores. Eles são muito manipuladores, eles acham que estão acima da lei e eles também têm um processo psicológico de se justificar e culpabilizar a vítima. Mas eu vejo também que as pessoas têm muita dificuldade de construir o que é essa ideia do abusador, quem é essa pessoa. E isso um pouco vem dessa formação que a gente teve assistindo muitos filmes, novelas, séries, em que o abusador, né, o estuprador, é essa pessoa mal encarada, é o vilão nos filmes, o psicopata nas novelas, né? Então a gente tem aquela ideia tanto de qual é essa personalidade, de como é esse abusador, e a gente também construiu um estereótipo de como seria o estupro. Então as pessoas acham que esses abusadores de mulheres ou de crianças trancam a vítima, jogam a vítima da parede, utilizam uma violência que é fácil de detectar, porque é uma violência física, ameaçam a vítima verbalmente de forma muito explícita: se você contar eu vou matar, vou te matar ou eu vou matar alguém da sua família. Então a gente construiu isso, e quando a gente lê como as pessoas estão surpresas, como elas estão em negação, a gente vê que existe uma dificuldade de entender como o abusador age, quem é esse abusador. Existe, claro, porque é uma questão cultural, culpabilizar a vítima. Uma sociedade machista tende a culpabilizar a vítima e primeiro negar qualquer informação e falar: essa pessoa jamais faria isso, essa pessoa tem tal história de vida, ele jamais faria isso. Mas a gente que está dentro dessa área, já são 20 anos, né, na área de enfrentamento à violência sexual, a gente já sabe, já desconstruiu essa ideia do abusador mal vestido, mal encarado. No caso da criança, a gente sempre acha que é o homem do saco, é assim que a nossa geração também foi ensinada, né? Cuidado com o homem do saco. O cara da esquina. O cara da esquina, não pega doce de estranho, né? Então o homem do saco era aquela entidade para tentar instruir as crianças para que elas não se colocassem em risco, para que elas se protegessem. O fato é que o abusador é esse cara que, para ficar impune, ele tem que construir um estilo de vida para estar acima de qualquer suspeita. Eu queria trazer aqui um comentário que eu acho muito interessante. A Ana Galafrio, no Instagram dela, printou alguns comentários justamente para a gente ter esse panorama do que as pessoas estão pensando, qual é a dificuldade delas. E eu achei aqui um comentário muito interessante, ó. Um cara falou: eu não acredito, pela história dele e pelo trabalho excepcional que vem sendo feito, não acredito que o ministro trairia a sua história com tamanha baixeza. Esse tipo de comentário mostra que as pessoas partem de uma perspectiva que não é a do abusador. A mente do abusador, ela funciona numa outra lógica. As pessoas estão analisando a situação e falam: gente, olha a carreira dele, por que ele faria isso? O cara tem uma filha de 1 ano, para que ele colocaria tudo isso em risco? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o abusador é que abusar faz parte da manutenção da identidade dele. Não é só sobre concretizar o prazer sexual. Gente, para que esse cara ia pegar, né? Eu tô falando de um abusador aqui. Por que o fulano ia pegar nas coxas de alguém? Pelo amor de Deus, né? Nossa, ou dar um beijo inapropriado. Ou dar um beijo inapropriado, ou fazer comentários. Não é só sobre se satisfazer sexualmente, é muito mais sobre o exercício de poder.
Quando o abusador comete esses atos, ele está deixando explícito quem manda. Então, o abusador, ele também sente prazer no exercício de poder. E isso é tão importante para ele que faz parte da própria identidade. Isso vem antes de carreira, vem antes de família, vem antes de qualquer coisa, porque abusar faz parte da identidade dele. Isso para a maioria dos abusadores, tanto de crianças, né, quanto esses abusadores de mulheres. Então a gente acha, por que colocaria a carreira dele em risco? Normalmente é o contrário. O que o abusador faz é construir um estilo de vida e quanto mais poder ele tem, melhor. De modo que ele fique, sim, acima de qualquer suspeita, e esse poder que ele vai construindo é justamente o que vai assegurando o silêncio das vítimas. E o abusador, como isso faz parte da identidade dele, ele tem essa autoimagem inflada. Então ele começa a cometer esses pequenos atos. As pessoas têm que entender que o abusador, ele não chega cometendo um estupro com violência, com coação, como primeira forma de aproximação. A vítima, ela vai sendo colocada num processo de manipulação e de flexibilização dos limites. Então, também com abusadores de criança, mas abusadores de mulheres, o elogio é muito presente. Você tá bonita, teu vestido tá maravilhoso, eu adoro estar com você, você é uma pessoa especial. E até aí tudo bem, isso isolado não tem uma característica de abuso. Bom, além de falar dessa característica do abusador, então ele pode ser uma pessoa incrível, trabalhadora, que inclusive trabalha no enfrentamento à violência sexual. Sim, eu tive uma situação pessoal que aconteceu lá em Goiás, em que uma pessoa que ia comigo, era um professor, ia comigo nas manifestações contra abuso sexual. Ele vestia a camisa, que é a camisa do Faça Bonito, que é o símbolo, né, do Brasil, do movimento brasileiro de enfrentamento à violência sexual no 18 de maio. Ele ia com a bandeira, ele ia lá com a gente se manifestar. Então, é claro que um abusador, ele vai construir todo esse estilo de vida. Imagine se ele negasse ir na manifestação. Não, eu não vou. Pô, esquisitão, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai levantar a bandeira e ele vai ser uma pessoa que, às vistas da sociedade, realmente vai parecer essa pessoa agradável, pode ser extremamente simpático, pode ser um pai de família, pode ser pai de 5 meninas. Isso não é garantia de que ele não vai ser, jamais vai cometer um ato abusivo contra mulheres ou crianças. Então, o abusador, ele pode estar em qualquer classe social, ele pode estar ocupando qualquer posição de poder, ele pode estar ocupando um lugar de destaque em alguma religião, ele pode ser presidente, ele pode ser um instrutor de natação, ele pode ser um marido supostamente exemplar, né? Porque tanto que, pensando sobre a questão da imagem, né, da reputação, você tem os casos da Igreja Católica, por exemplo, que, de bispos, de vários sacerdotes que, se caso fosse descoberto, seriam destruídos pela repercussão, e isso não impediu que eles fizessem, né? Exatamente. E o que a gente mais ouve quando a gente precisa fazer uma denúncia, às vezes é uma pessoa conhecida da comunidade, aliás, na maioria das vezes, né? Então, quando a gente oficializava uma denúncia de violência sexual contra crianças, as pessoas da comunidade falavam exatamente isso, mas não pode, ele era tão trabalhador, como se um abusador não trabalhasse, fosse um vagabundo que a única coisa que fica pensando é em ser esquisito abusando de crianças e mulheres, né? E outra coisa importante para a gente pensar é a característica do abuso. É claro que existem aqueles predadores sexuais agressivos, que normalmente são desconhecidos, estupram mulheres na rua, em eventos, e você tem a maioria dos abusadores que são esses que manipulam o comportamento da vítima. Então, ele não se aproxima trancando a vítima na sala, falando uma coisa muito óbvia, né, vindo com uma ereção para cima da vítima, não é assim que acontece. A manipulação, ela acontece por um processo de sedução e por comportamentos muito sutis. Então, começa com um elogio, começa com um beijo inadequado, começa com cheiro no cangote, o abusador, ele começa a quebrar alguns limites, de modo que ele, na verdade, parece muito simpático. Começa a conversar tocando primeiro no ombro da vítima, então não é uma coisa explícita, de modo que a própria vítima fica confusa. Será que eu que estou criando isso na minha cabeça? Será que é adequado ou não ele ter pego no meu braço enquanto dava oi para mim? Né? Ele vira me dar um abraço, sendo que isso não faz parte da nossa convivência. Esses toques e uma sensação de que existe um vínculo,
às vezes é um vínculo de amizade, de proximidade, de intimidade com essa pessoa, é uma forma do abusador manipular a vítima até chegar nesses toques, né? Que aí são toques que envolvem partes mais íntimas, as coxas, os genitais e por aí vai. E as pessoas também se perguntam, né, como nesse caso, por que isso teria sido feito em público? Numa reunião, no ambiente de trabalho. As pessoas também acham que o abusador ele vai ter um plano muito elaborado para ficar sozinho com a vítima e acontecer como nos filmes. Aí vai jogar a vítima contra a parede. Não, cometer isso no ambiente de trabalho é justamente o que dá prazer nele, porque é o ambiente onde ele está exercendo o poder. Então fazer isso na frente das outras pessoas, inclusive abusador de criança, a gente acha que também vai lá, se tranca no quarto. Muitas vezes a família está em volta. Eu recebo vídeos em que o abusador está com a criança na sala e a gente vê os outros parentes passando e que jamais imaginam que naquela brincadeirinha de quebra-cabeça que o titio está fazendo ali na sala, com a câmera ligada, ele está ali mexendo no órgão genital, mostrando em meio segundo para a criança, e a gente fala, gente, não é como eu pensei. Então, isso que a gente construiu a partir da mídia, dos filmes, não é como a maioria dos abusos acontece, né? Então, o abusador, ele tem prazer em exercer poder, ele faz sim, às vezes numa reunião, na frente das outras pessoas, numa reunião de família, sim por baixo da mesa, num cantinho enquanto tá todo mundo vendo e ele fala alguma coisa no ouvidinho, e é isso que vai deixar a vítima completamente desmobilizada, a ponto dela achar que ela tá louca. Às vezes a vítima passa meses pensando, gente, mas isso aconteceu, mas eu permiti, eu dei alguma abertura, será que eu dei a entender, será que meu vestido estava curto? Porque as mulheres também foram socializadas para docilidade, para submissão. Então a primeira coisa que as mulheres tendem a pensar é o que eu fiz, e a gente é ensinada a se proteger. Qualquer mulher que está assistindo aqui sabe que muitas vezes sai de casa com a roupa que vai protegê-la em algum ambiente que ela vai pegar metrô, ela sabe que vai voltar de noite, a gente muda de roupa para se proteger, porque a gente se acostumou com uma sociedade que não nos protege, então a gente tem medo de colocar uma roupa sugestiva, de modo que a gente vai estar em risco num ambiente público. Então acho que é isso, Henry, a gente precisa de muito letramento nesse assunto, né? As pessoas estão denunciando, elas estão percebendo que essa violência existe, é muito mais comum do que a gente imagina, e a gente precisa falar mais sobre como esses abusos acontecem, sobre quem é esse abusador, como é que esse comportamento vai evoluindo, e acho que a grande perda, a perda principal, o que está tomando conta da minha tristeza e deveria também de todas as pessoas, antes de lamentar pelo governo Lula, que perda para o governo Lula, caramba, que perda para as mulheres, né? A gente saber que até em espaços que funcionam para isso, na verdade, né? Para criar políticas públicas de proteção a todas as pessoas, mas principalmente as mulheres, elas estão em risco também. E também saber que o abusador, ele pode ser essa pessoa que tem uma carreira exemplar, que pode ser um escritor, um líder religioso, um empresário que tem uma ONG maravilhosa que inclusive trabalha pela proteção das crianças. Sim, essas pessoas elas podem construir essa vida justamente para ficarem acima de qualquer suspeita. E uma coisa que eu já vi nas suas palestras também tem a ver com isso. Às vezes ele vai para esses espaços porque ele tem oportunidade nesses espaços de se aproximar das vítimas também, né? Com relação a crianças, por exemplo. Exatamente, Henry. Como eu falei no começo, o abusador está próximo às suas vítimas, é o que vai alimentar a própria identidade dele. Então, se a construção da identidade dele foi a partir disso, do exercício de poder, então ele vai fazer isso no ambiente de trabalho, ele vai fazer isso como uma forma de se autoafirmar. Então, se na cabeça dele ele constrói isso, eu sou essa pessoa que exerce poder, que está acima, né, e que controla o ambiente, porque poder é sobre isso também, né, e que controla o ambiente, é isso mesmo, Henry, como eu falei lá no começo, o abusador, ele precisa disso para afirmar a identidade dele, ele constrói e reafirma a sua identidade a partir do exercício desse poder. Então sim, ele vai estar nesses espaços e muitas vezes a construção da carreira dele
profissão e dos espaços que ele vai ocupar está muito ligado a essa identidade que ele precisa afirmar, que é de estar acima, que é de exercer poder, principalmente sobre as mulheres. Bem, obrigado por estar aqui. O assunto é sério, o assunto como a gente falou aqui, é decepcionante, na verdade, né? Assim, o que eu percebo, a reação das pessoas de fato é isso. Está todo mundo desorientado, porque era uma referência intelectual para muita gente, esteve em muitos canais dando entrevista, era um dos rostos do governo Lula, né, em relação a direitos humanos, então é bastante frustrante, mas obrigado por estar falando sobre esse assunto, que é bem grave, e só lembrando, né, que isso vai ser investigado ainda, isso vai para, vamos supor que haja um processo, então ele vai ter direito de defesa, mas há muitas denúncias, elas estão aumentando, são dezenas de denúncias, então vale considerar o depoimento das vítimas. E eu me despeço agradecendo o espaço e também falando que quando a gente aborda essas questões de violência sexual, e fala sobre as características da violência que não são muito óbvias, né, mas que pode estar acontecendo com muitas mulheres, com certeza está acontecendo com muitas mulheres, muitas vezes quem está assistindo, eu sei que você tem um grande público feminino, essas mulheres podem detectar que algum tipo de violência está acontecendo com elas, no ambiente de trabalho, em outros ambientes, então o momento de denunciar é esse, quando essas violências começam, mesmo que de forma sutil, porque são violência também. Então as mulheres podem pedir ajuda de forma anônima, tanto pelo Disque 100 quanto 180, né? E conversar com as mulheres em volta, não ter vergonha de falar sobre isso, se ficar na dúvida sobre algum limite que foi ultrapassado, falar imediatamente com alguém e buscar ajuda. E só lembrando que abuso não tem ideologia, não tem posição política, não tem partido, né? Não é coisa de bolsonarista só, então assim, é algo meio disseminado, até porque faz parte da cultura machista no qual a gente está, né? Exatamente. Então, Disque 100 e Disque 180 para vocês pedirem ajuda. Eu quero concluir esse vídeo aqui deixando um trechinho do vídeo da Isabel Rodrigues, que é professora e é candidata a vereadora agora, e ela fala sobre a experiência dela, se soma a essas vítimas que estão aparecendo agora e, bem, é uma situação bem complicada, mas me digam o que vocês pensam aqui no comentário sobre a situação agora, sobre a decisão do governo, sobre o tempo que demorou, porque na verdade, embora pareça que tenha sido rápido de acordo com a denúncia que foi ontem ou anteontem, mas são meses aí até tomar essa decisão. Como é que você entende essa reação do governo? Se te parece acertada? Como você está sentindo em relação a essa história, né? Porque você como progressista, imagino que tenha também visto no Silvio de Almeida esse referencial. Como é que você se sente nessa história? Deixa aqui embaixo no comentário. E vou deixar aqui no final esse vídeo aqui da Isabel Rodrigues sobre isso. Obrigadão pela participação, Carol, e se cuidem por aí, gente. Tchau. Isabel, sou professora, sou branca, sou antirracista e também fui vítima de violência sexual do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida. Estou aqui para somar a voz dessas mulheres, porque eu acredito que não foram somente 14. Eu acredito que foram muitas. E eu estou aqui para somar a voz das mulheres, para aumentar o coro de que nós somos donas dos nossos corpos e que ninguém tem o direito de invadir os nossos corpos sem a nossa permissão. Eu sei que pode vir pessoas dizer que eu estou usando isso para me promover. Mas se eu não fizer isso agora, se eu não prestar solidariedade a mim, se eu não prestar solidariedade às mulheres nesse momento onde as coisas estão pipocando, quando? Quando será? Quando passar? Já passou. E o momento é hoje. Que isso sirva de possibilidade para os homens respeitarem os nossos corpos. Pergunta antes. Foi horrível o que o Silvio fez. O meu terapeuta sabe. Os meus amigos sabem. Eu fui vítima do Silvio. Eu sou a voz dessas mulheres. Por justiça e pela verdade. Eu sofri violência sexual do ministro de Direitos Humanos, que
pena. Que pena. Um homem preto, com tanta inteligência e brilhantismo, mas infelizmente cometeu violência contra o meu corpo.